Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Eu vou ler 2 versículos do capítulo 1, mas você mantém a sua Bíblia aberta, que a pregação de hoje estará em todo o livro, que são apenas 4 capítulos. Então você pode aí acompanhar e se localizar a cada momento da pregação. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 8 e 9. Diz assim o versículo 8 e 9 do capítulo 1. Porque esta terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Vamos orar. Meu Deus, diante da Tua palavra estamos. Minha oração é que a Tua palavra alcance ao menos um coração e ele possa ser transformado. Temos mais de um, Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer. Não sou eu, é a Tua palavra. Então a minha oração é que o Teu Espírito se mova no meio de nós e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esses 2 versículos estão no primeiro capítulo do livro do profeta Jonas. O profeta Jonas era um profeta e ele foi chamado pelo Senhor para profetizar para um povo, um lugar, chamava-se Nínive, era a maior cidade do mundo da época. E este livro trata dessa história, mas o profeta Jonas era profeta em Israel, e ele foi chamado por Deus para dar uma notícia àquele povo. Pregar juízo e arrependimento para Nínive. Nínive era um povo terrível, um povo mau, povo que não tinha dó. Eles matavam, não tinham pena. Aquele povo era tão cruel que eles empilhavam as cabeças daqueles que eles matavam, dos seus inimigos e opositores, como troféu. Os profetas eram caçados e mortos, e eles não tinham nenhum medo e nenhum temor de fazer o mal. Muitos sofriam na mão daquele povo. Era a maior cidade, o maior povo, e eles tinham em suas mãos a maior força, e controlava, assustava o povo. E Deus deu a Jonas a missão de ir à cidade de Nínive, para pregar a eles que aquilo que eles faziam, do jeito que eles viviam, desagradava a Deus e Deus queria destruí-los, acabar com eles. Mas Jonas sabia quem era aquele povo. E o que mais Jonas queria era que Deus destruísse aquele povo. Ele era profeta, alvo daquele povo. Assim como seus companheiros e tantos outros que foram mortos, tiveram as suas cabeças arrancadas. Aquele povo era mau. Obviamente não teremos tempo de dizer a história do povo, do seu rei, das maldades e tudo mais, mas para situar vocês, esse era a conduta e o jeito que aquele povo vivia.
E Jonas, um profeta do Senhor, que tinha a missão de fazer uma coisa só: pregar, avisar o que Deus queria fazer com aquele povo se não houvesse arrependimento. Jonas, como vocês conhecem, não foi. Ele foi para o porto, pegou um navio que ia para o sentido oposto. E não só para o sentido oposto, muito longe, mas muito longe da cidade de Nínive. E a tentativa dele, se esconder de Deus, para não ter que fazer o que Deus queria que ele fizesse. A postura de Jonas é muito parecida com a postura dos cristãos ainda hoje. Para não obedecer a Deus, eu me escondo. Para não obedecer a Deus, eu fujo. Porque às vezes as coisas que Deus quer de nós, no primeiro momento, parece terrível. E até mesmo errada. Na concepção de Jonas, Deus não estava sendo justo. Na concepção de Jonas, Deus queria dar oportunidades àquele povo. E Jonas não queria que isso acontecesse. Ou seja, mesmo ele sabendo quem era o seu Deus, ele se opôs. Mesmo ele sabendo quem era o seu Deus, ele não concordou com o que Deus estava querendo fazer. E olha só o que acontece. Quando ele é perguntado quem ele era, da onde ele vinha, o que ele fazia, a resposta dele foi clara. Ele sabia quem ele era, sabia de onde ele vinha e sabia quem era o seu Deus. Quando lhe perguntaram quem ele era, ele respondeu: eu sou hebreu. O que ele está dizendo? Eu sou povo de Deus. E ele diz também, deixando muito claro, porque no meio daquela tormenta, porque quando ele tomou o navio, surgiu uma grande tempestade. Se você ler o livro, é curto, oriento vocês a lerem depois. Assim que ele tomou o navio, uma grande tempestade começou a assolar a embarcação no mar. E eles já não sabiam mais o que fazer, não podiam controlar o navio. E cada um deles já tinham feito o que podia fazer. Tirado cargas, clamado cada um ao seu Deus, porque aquele povo não servia ao Deus de Jonas. Muitos deuses, a idolatria era grande. Todos eles já tinham feito suas orações, suas preces. E quando Jonas é questionado quem ele é, ele diz que ele não é povo como eles, ele é um povo de um Deus. E que o Deus dele não é o Deus deles, daquele povo. Ele deixa claro: eu sirvo e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele declara que o Deus dele é quem criou todas as coisas, é o dono de tudo e que controla todas as coisas. Mas, mesmo sabendo quem é o seu Deus, ele está tentando se esconder do seu Deus, escapar da vontade de Deus, fugindo para fora dela. Eu quero tirar daqui, e à medida que vamos conversando, vocês vão entendendo melhor. E vai ficando claro a história de Jonas e o que aconteceu. Quero tirar algumas lições sobre a conduta do profeta Jonas para nós. Porque nós declaramos, cantamos aqui, quão grande é o meu Deus. Com certeza vocês oram quando dirigidos aqui por um irmão. E quando
é sugerido que vocês adorem, quem é o seu Deus, vocês gritam, todos fazem isso. E os crentes por aí afora também fazem. Declarando quem é o seu Deus. Mas dizer quem é o seu Deus não quer dizer que você de fato está de acordo com o seu Deus, vivendo como o seu Deus quer, em obediência ao seu Deus. E isso é um grande problema, porque quando você não está de acordo com o seu Deus, dentro da vontade do seu Deus, sabendo quem Ele é, você perde muitas coisas, causa prejuízos grandes, como aconteceu com Jonas. Ele sabia que o Deus dele é criador dos céus e da terra, é Deus dos deuses, porque aqueles homens clamaram, cada um ao seu Deus, e ele declara, eu sirvo ao Deus, criador de todas as coisas, ou seja, superior a qualquer Deus, a qualquer coisa. Ele sabia quem era o seu Deus. E para entendermos melhor, Jonas, e apontamos para ele, mas somos parecidos em alguns aspectos. Por isso coloquei como tema desta pregação, você sabe quem é o seu Deus? Porque se sabemos quem é o nosso Deus, precisamos então desfrutar dele, viver em obediência, andar com ele, crer nele, fazer o que ele manda. Porque se sabemos quem é o nosso Deus tem a história na mão, controla todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer, não tem nada que Ele já não sabe do futuro. Não tem nada que Ele não saiba da sua vida, não tem nada que Ele não possa fazer melhor do que você já faz. Entenderam? E às vezes nós não concordamos com o que Deus está fazendo no mundo ou na nossa vida, como Jonas não concordou. Por isso fugiu. Mesmo sabendo o que Deus queria fazer. E ele mesmo declara depois, ele sabia que Deus queria salvar aquele povo e dar oportunidade de arrependimento, restaurar aquele povo. Mas ao olhar de Jonas, aquele povo não merecia. Eles tinham que ser destruídos, acabados, extinguidos da terra. Esse era o desejo de Jonas. Mas ele conhecia Deus e mesmo assim tomou essas atitudes. Porque depois ele mesmo declara a Deus que sabia que quem era Deus e que Deus iria fazer. Por isso fugiu. Mas algumas lições que podemos tirar, entre elas, a primeira é: se você sabe quem é o seu Deus, por que você está fora da sua vontade? Meus irmãos, é uma pergunta para nós, tirada da lição de Jonas. Se você sabe quem é o seu Deus, por que você está fora de sua vontade? E com certeza eu estou pregando para alguém que sabe que está fora da vontade de Deus. Porque quando Jonas é perguntado quem ele é, de onde ele vinha, quem era o seu povo, o que ele fazia, ele tinha consciência de quem era o seu Deus. Se você sabe quem é o seu Deus, por que você está fora de sua vontade? Onde é que Jonas deveria estar? Estamos falando dele num navio, numa tempestade, e além disso, dormindo. Sem participar da crise, das dificuldades, da tempestade, do que aquele povo estava lutando para fazer. Ele estava fora disso, dormindo, à parte dessas coisas, sabendo quem é o seu Deus. Por que ele estava fora de sua vontade? Onde é que ele deveria estar? Leia comigo aí. Jonas capítulo 1, versículo 1. Até o 3, olha o que diz. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronta-se e vá à grande cidade de Nínive, e anuncia o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso.
Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir da vontade do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Meus irmãos, às vezes os crentes fazem coisas estúpidas, iguais às que Jonas fez. Jonas declara quem é o seu Deus, sabe que o seu Deus é poderoso, sabe que Ele é o Deus, não é um Deus, Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra. E comete a estupidez de fugir da sua presença, fora dos planos de Deus, para longe de Deus. Meus irmãos, é um prejuízo muito grande para o crente andar fora da vontade de Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Jonas estava fora da vontade de Deus, naquele navio. E enquanto a tempestade estava assolando aquele barco, a ponto dele naufragar e todos morrerem, Jonas está dormindo, escondido. Todos estavam fazendo alguma coisa, todos estavam lutando para salvar a sua própria vida e aquela embarcação e a vida dos outros. Todos estavam clamando ao seu próprio Deus. Todos faziam alguma coisa, mas Jonas não fez nada. Uma das coisas que acontece quando nós estamos fora da vontade de Deus é nos escondemos. Não só de Deus, nos escondemos de fazer e cumprir o propósito que Deus tem para nós. Porque como estamos fora, não nos apresentamos, não nos vemos capazes, nos vemos infiéis, nos escondemos. Ele podia ajudar, ele podia servir. Ele podia orar e pedir a Deus misericórdia, porque aquele barco estava pronto a afundar. Mas ele sabia que ele tinha que resolver com Deus a sua questão. Eu não posso estar aqui, eu não posso me identificar, porque eu estou fora da vontade de Deus. Você vê as coisas acontecendo à sua volta, na sua família, e você não faz nada. Não é porque você não sabe o que fazer, é porque primeiro você precisa se adequar para que as outras coisas mudem. Quem está fora da vontade de Deus fica meio que sem moral, sabe? É o pai que diz para o filho não beba enquanto ele bebe. É o pai que diz para o filho não faça isso enquanto faz. É a mãe que diz para o filho faça isso enquanto ela não faz. E quantas coisas na sua casa poderiam ser diferentes, mudadas, transformadas. E não acontece isso. E todos da sua casa fazem um monte de coisa para mudar e nada muda, porque tudo está errado, não é a forma correta, não é o Deus correto e você sabe como fazer. Por isso, primeiro, adeque-se à vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu converso com gente toda hora. E todas elas querem misericórdia e querem alguma coisa para mudar as coisas em torno dela. A tempestade que está quase destruindo a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Como se dissesse, por favor, pegue a sua vara de condom e bata aqui e mude essa situação. E a resposta é sempre a mesma, você precisa mudar para que as coisas mudem à sua volta. Vista-se primeiro, depois olhe para o outro e diz, vista assim como eu estou vestido. Adequar-se à vontade de Deus faz com que você sirva à sua volta, porque você tem relação direta com Deus, está no centro da vontade de Deus. É ali que você deve estar.
E você pode dizer aos outros, faça assim como eu estou fazendo, que dá certo. E Jonas vai dizer o quê? Faça como eu estou fazendo, que dá certo. Ele nem lá devia estar. Aliás, todas aquelas dificuldades e situações era por causa dele. Quando ele foi apertado, ele disse, me lance no mar, que tudo isso acaba. Essa é a primeira lição. Se você sabe quem é o seu Deus, adeque-se. E aí as pessoas dizem, mas pastor, para eu me adequar vou ter prejuízos. Não vou me adequar porque não gosto disso, não gosto daquilo. Vai ser ruim para mim, o que eu quero mesmo é ver uma situação desse jeito, e Deus não quer assim. Então eu vou fugir, já que Deus não quer fazer. Foi o que Jonas fez. Se ele soubesse que Deus destruiria, acabava com aquele povo, ele iria. Mas como ele sabia que Deus daria uma chance, ele fugiu. Ou seja, não está como eu quero. Deus não fez o que eu quero. Logo não vou andar para onde Deus quer. Fujo dele. Esta é uma lição para nós sobre a vida de Jonas. A segunda, se vocês puderem, vão lá para o capítulo 2. Segunda lição que podemos tirar sobre a conduta de Jonas é a seguinte: na hora da aflição você se lembra de Deus e lhe faz promessas. Quando foi que Jonas se lembrou de Deus? Vocês sabem? Quando foi que Jonas se lembrou de Deus? Vamos ler aqui, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Então de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei na terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, as águas se fecharam sobre mim, algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha alma se esvaía, me lembrei do Senhor. Quando foi que Jonas se lembrou do Senhor? Quando a minha vida, minha alma se esvaía, me lembrei do Senhor. E minha oração subiu a ti e o teu santo templo. E os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão. Cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Você vive fora da vontade de Deus. Mas quando a coisa aperta, você se lembra de orar. Você sabe quem é o seu Deus. Por que sai fora? Por que vive fora? Ao invés de andar adequado à sua vontade, não precisava Jonas clamar. Como eu lhe disse, ele tenta dizer aonde ele está, é tão terrível. Ele diz, eu estou na profundeza do abismo, na ânsia da morte. É de lá que ele clama a Deus. E ainda faz promessas a Deus, que oferecerá sacrifício de louvor ao Senhor. As pessoas não se lembram de Deus, mesmo sabendo quem Ele é. Vive inerte, sai fora da sua presença. E fazem promessas depois para que Deus resolva a sua situação.
triste, mas verdade. Sabendo que o Senhor controla todas as coisas, porque nós nos viramos de costas para Ele. E aí, quando aparentemente eu estou no controle e as coisas estão dando certo, me esqueço dele. Porque quando está dando tudo certo, parece que Deus não tem nada que ver. Sabe, parece que Deus só serve para fazer o que eu quero e me ouvir quando estou desesperado. Eu não estou dizendo isso como um cajado ou como uma dura. Estou dizendo que perdemos a oportunidade de desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Sabemos quem Ele é, Ele tem na mão todas as coisas, Ele controla tudo. E aí quando parece que nós estamos fazendo tudo certo, por isso está dando tudo certo, esquecemos dEle. Teu emprego, Deus proporcionou. Tua saúde para trabalhar, Deus deu. Tua família, Deus cuida. Sua vida, Deus preserva. Na rua por onde você anda. Tudo está nas tuas mãos e nós esquecemos quem Ele é quando tomamos as nossas próprias decisões, irmãos. Quem nós somos? Quando com arrogância começamos a andar do jeito que queremos, esquecendo de Deus. Deus controla as coisas, o universo. Tudo está no controle. Você vai na praia, as ondas vêm. É legal, né? Até os seus pés. Você entra até onde dá. Ela não passa dali. Mas Deus não controla apenas aquelas águas. Ele controla tudo. Tem mais água do que porção seca. E as coisas estão cada uma no seu devido lugar e nós não temos nada que fazer se isso sair do controle. Você olha para o céu todos os dias e vê uma lua lá. Beleza, ela está aí todo dia. Não dá nada. Se ela se afasta um pouco só. A gente cozinha aqui na terra. Se ela chega um pouco mais perto, Sumaré vira praia, vira mar. Ondas gigantes toma conta da terra. Controla a gravidade, aonde está cada coisa. Nada sai do lugar. Os planetas giram todos os dias. Cada um na sua posição, as coisas são controladas. E você sai de casa achando que é bom naquilo que faz. Esquece dele. Quando faz um bom negócio, e ainda chega gritando, viu o que eu fiz? Fala para os outros, que talvez não conseguiu fazer igual você. Olha o que eu consigo, olha o que eu faço. É ou não é verdade? Quantos de vocês oraram hoje, quando o dia amanheceu e acordou, e disse, abri os olhos, Senhor. Quando eu era criança, fazíamos culto de ação de graça na casa dos irmãos. Porque um irmão foi curado de uma dor forte no estômago. No outro dia ele acordou, não sentiu a dor, porque tinha orado no dia anterior. E ele foi tão grato, o Senhor me curou. Liga para o pastor e os irmãos, vem para casa na terça, porque vamos fazer um culto de ação de graças ao Senhor. O que aconteceu, irmão José? O Senhor me curou da dor, eu já não sinto mais ela. Os irmãos convidavam os outros, fazia bolo, café, e eles cantavam louvores ao Senhor, porque o irmão estava desempregado e agora amanhã vai trabalhar. Tem
pessoas gratas hoje, obviamente. Não estou só dizendo que era antes, porque antes também tinha coisas erradas e ruins. Estou lembrando que se o Senhor não for por nós, estaríamos acabados e mortos. Como disse o salmista, se não for ao Senhor, ora diga Israel. Já há muito tempo os nossos inimigos teriam nos destruídos, engolidos vivos. E Jonas, sabendo quem é Deus, se afasta de Deus. Mas na hora do desespero ele clama a Deus. Último, para terminar. Quando o que Deus faz não satisfaz suas vontades, você fica desgostoso. Olha só os contrastes que tiramos da vida de Jonas. Se Deus quer fazer alguma coisa, ele não se agrada, foge. Nem fala com Deus, se esconde. No desespero ele clama a Deus, porque sabe que ninguém pode tirar ele da barriga de um peixe. Se não for Deus, e agora? Homem nenhum vai lá. Mas quando o que Deus faz não satisfaz suas vontades, você fica desgostoso. Você pede como se Deus tivesse que dar, e quando Deus não dá, você se joga como aquela criança malcriada, no meio da loja, fazendo todo mundo ver a vergonha. Porque o pai não quis dar o que ela quis. Vamos para o capítulo 4. Olha só como é bem verdade esta lição para nós. O que Jonas queria ver era Deus destruir Nínive, e Deus não destruiu. Sabe o que aconteceu? Jonas ficou desgostoso, chateado. Olha no versículo 5 do capítulo 4 o que Jonas fez. Isto, para vocês acompanhar a sequência. Ele clama a Deus. Deus manda o peixe vomitar ele, ele sai. E aí ele vai para Nínive. Ele entra em Nínive. O próprio livro de Jonas diz que era um povo grande, tinha mais de 120 mil habitantes lá. Era a maior cidade da época, do mundo da época. Para andar todo aquele lugar levava 3 dias. Jonas andou só um dia, ou seja, ele obedeceu a Deus parcialmente. Mesmo depois de tudo isso, ele entrou na cidade. Pregou de qualquer jeito. É isso que vemos no livro. Ele entrou e saiu avisando aquele povo que Deus ia destruir e matar eles tudo. Foi isso que ele falou. Vocês são homens maus e Deus vai destruir vocês. Andou um dia falando isso. Não disse que eles tinham que se arrepender. Não disse que eles tinham que se curvar. Não pregou nenhum tipo de arrependimento. Não disse que Deus daria chance a eles. Disse: Deus vai destruir vocês. E mesmo assim, quando Deus quer fazer, como eu disse, Deus tem a mão na história. Jonas fala isso e faz o que está no versículo 5, que vou ler daqui a pouco. E mesmo naquela pregação mais ou menos de Jonas, ele devia ter dito: se vocês precisam se arrepender, larguem os seus deuses, curvem-se diante de Deus, e Deus dará oportunidade por certo, porque Deus quer destruir vocês. Ele não disse nada disso. Ele disse: Deus vai destruir vocês. Só deu a sentença. Mas sabe o que aconteceu no mesmo dia? Do menor ao maior se curvaram arrependidos em jejum. Sabe o que o rei falou? Nem os animais vão comer. Todo mundo curve-se diante deste Deus que está irado contra nós. E Deus olhou para aquele povo mau, como eu disse no começo. Porque as pessoas se julgam boas, mas só Deus conhece o coração. Deus não fez o que Jonas queria, e Jonas, olha no versículo 5 do capítulo 4.
Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo para se sentar à sua sombra, enquanto esperava ver o que aconteceria à cidade. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus não vai mudar. Ou seja, eu não vou mudar, porque eu quero vê-lo destruído. Mas vou esperar para ver se Deus muda. Ele queria sair para lá, se esconder, ficar lá em cima, olhando a cidade e o povo ser destruído. Talvez ele pensou, talvez Deus mude, e arrependa-se e destrua aquele povo. Talvez Deus mude da sua opinião de ter misericórdia daquele povo, porque eu não vou mudar. E quando ele estava chateado, quando ele estava ali revoltado, porque Deus não fez o que ele queria, no calor intenso do sol, Deus fez brotar uma planta, do nada, e fez sombra para ele, enquanto ele assistia para ver se Deus mudava, porque ele não queria mudar. Deus fez crescer a planta, fez sombra para ele. No dia seguinte, o mesmo Deus que fez crescer a planta mandou uma lagarta comer a raiz da planta. A lagarta morreu. Jonas ficou chateado. Sabe o que ele falou para Deus? Estou angustiado, Deus, eu quero morrer. Deus perguntou para ele, mas por que você quer morrer? É motivo por causa dessa planta? Ele disse, é motivo. Eu quero é morrer. Sabe, os cristãos quando emburra, acha que Deus não está fazendo certo. E aí Deus diz para ele, você é engraçado, Jonas. Está com dó da planta aqui, você nem fez nada para ela nascer. Ela cresceu aí, você não semeou, não regou. Está chateado porque a lagarta comeu e ela morreu. Mas não entende que lá em Nínive tem 120 mil habitantes que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Deles você não tem misericórdia, quer que eles morram. O que Deus está dizendo para ele, eu tenho o controle de todas as coisas e você ainda quer fazer as coisas do seu jeito. Fui eu quem mandei a tempestade. Fui eu quem mandei o peixe te engolir. Fui eu quem mandei o peixe vomitar você. Foi eu que toquei o coração desse povo que faz coleção de cabeças como troféu, se curvarem em jejum diante de mim, se arrependendo. Fui eu quem fiz a planta brotar, foi eu quem enviei uma lagarta para morrer. E você acha que não estou fazendo certo, Jonas? Quero morrer, Senhor, porque não está do meu agrado as coisas que o Senhor está fazendo. Ao contrário de outros que temem tanto ao Senhor e vivem desfrutando do próprio Senhor, como Jó, ao passo que tinha tudo e usufruía das bênçãos, quando vem o mal e ele perde tudo, ele glorifica a Deus e diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é a diferença entre eles? É o desfrutar de Deus e não das coisas que Deus dá. Porque nem tudo sai do meu agrado. Eu oro e quero as coisas, e quando Deus não dá, eu me emburro. Quando Deus dá, eu não agradeço, não me submeto a Ele, como sendo poderoso para fazer. Mas quando Ele não dá, ou não acontece como eu quero, eu me revolto. E não é assim que devemos orar. Não foi assim que Jesus ensinou. Oramos e queremos como queremos, do jeito que queremos, e quando não recebemos, ficamos chateados. Quando o Senhor Jesus ensinou a orar,
dizendo: venha o teu reino, mas seja feita a tua vontade. Eu quero, Senhor, isto, mas o Senhor sabe mais do que eu, seja feita a tua vontade. Conclusão. Conclusão para nós. Capítulo 4, versos 9. É a última conversa de Deus com Jonas. Olha só o que acontece. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta, Jonas? E Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito alguma coisa para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado. Sem falar nos muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Pode abrir a sua Bíblia que acabou nesse capítulo 4. Foram as últimas palavras de Deus. Jonas não fala mais. Não tem uma conversa do profeta com Deus, dizendo: entendi, Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem. Acaba. Jonas não mudou. Eu entendo vendo isso. Ele achou que tinha que ser como ele queria e não como Deus queria. Acaba-se o livro assim com essa palavra, sem uma oração de arrependimento, sem uma oração de mudança. Mas talvez a mudança seja para nós, porque dá tempo para nós. Ele não mudou, mas você pode mudar. Você vive insatisfeito mesmo crendo em Deus, porque você quer que Deus satisfaça as tuas vontades. Você vive assistindo o que Deus está fazendo, discordando dele, ao invés de viver desfrutando das coisas que Deus está fazendo. Deus controla todas as coisas. Mas como é isso? Então me explica, pastor. Saber quem Deus é não basta se eu não me colocar diante dele, desfrutar dele, viver nele, estar alinhado com ele, ver o que Deus está fazendo e andar com Deus, viver com ele. É ruim? Vai assim mesmo. Porque o que é bom é Deus que está lá. Sabe aquelas declarações de amor que os casais fazem quando estão namorando ali? Para onde você for, eu vou. Qualquer lugar. Como diz o cantor popular. Como que é? Na rua, na casa, na fazenda, em qualquer lugar. Ou numa casinha de sapé. Até chegar a crise. Porque aí a crise chegou. A esposa não quer o marido porque o dinheiro não é suficiente. Essa casa não é boa. Tantos homens bons por aí, eu estou com você, eu traste. Já viu aquelas declarações assim? No começo é uma beleza. Porque aquela pessoa que ela queria estar perto já não é tão boa mais. Porque se fosse, então valia. Porque naquele momento que ela declara, tanto faz, num palácio ou numa casinha de sapê. Ele não quer sair de perto, apaixonado por ela. Como vou viver sem essa mulher? Aí depois vou dizer: vai embora, mulher. Some. Quando não concordamos com as coisas,
Você está dizendo: eu estou enjoado de Deus. Só lembro dele quando preciso. E já que as coisas não estão tão boas, eu vou me virando por aqui. Ande com Deus, na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, em qualquer lugar. Busque ter prazer em Deus. Saia como Jonas saiu a leste da cidade de Nínive para ver o que Deus quer fazer. E olhe para lá e diz: esse Deus é bom mesmo. Ele não destruiu o povo. Sabe o que ele fez? Quando Deus questionou, ele respondeu: eu sabia que o Senhor ia fazer isso aí. Por isso fugi. Está aqui no livro de Jonas. Sabia que o Senhor ia fazer isso. Desfrute de Deus. Aprenda a ter Deus como sendo o melhor. Sabe? Este é o meu Deus, eu sei quem Ele é. E aí, aqueles que não conhecem Deus vão querer induzir você a fazer algumas coisas, porque talvez você não esteja numa situação tão boa, e se você fizer algumas coisas que eles que não servem ao seu Deus fazem, você talvez dê uma melhoradinha. Mas você fala: que situação ruim. Essa que você vive. Mas o meu Deus está aqui. Por que eu vou fazer outra coisa e deixar o meu Deus lá? Porque quando você quer fazer o que você quer, você está dizendo: Deus, fica aí que eu vou para lá. Deus quer trabalhar com Nínive, mas Jonas foi para Tarsis. Deus não está em Tarsis. A vontade de Deus é Nínive. A minha não é, por isso fugi. E outra coisa que precisamos lembrar: quando Deus trata a nossa vida, trazendo dificuldades, Ele está dando oportunidades para você se adequar à sua vontade. Jonas clama ao Senhor num lugar que ninguém podia ver. Deus está dizendo: você vai ou não vai? Onde você está, ninguém nem sabe. O que você está passando, ninguém sabe. É no ventre de um peixe. O que você está vivendo, ninguém vê. Nem os marinheiros viram mais. Jogou, acabou. Não tem resgate que alcance aquele peixe. Mas Deus sabe onde você está. Ele sabe exatamente o lugar que você está. E tem condições de fazer a situação que você está te levar para perto de onde está a sua vontade. O peixe foi e vomitou Jonas na praia, próximo de onde? Do lugar onde ele devia estar desde o começo. Deus está chamando você para andar com Ele. Não saia da sua vontade. Se saiu, o meio de transporte para voltar para o centro da sua vontade, às vezes, não é de boa qualidade. Não tem ar-condicionado. É a barriga de um peixe. Jonas falou que as águas marinhas enrolavam a sua cabeça. Esse era o transporte dele. Está duro. Não tem um amortecedor muito bom. Demora a chegar. Quando é que chega? Quando Deus dá ordem para você chegar no centro da sua vontade. Mesmo assim, é o melhor lugar para estar. Na vontade dEle. E aí você desfruta. Não com o coração duro e rancoroso e desgostoso do que Deus está fazendo, mas alegre, grato, porque Deus é quem faz. Deus é quem faz. Convidá-los você a ficar em pé e vamos orar.
quero propor que oremos. E você faça uma avaliação. Senhor, estou onde o Senhor mandou? Talvez você já até saiba, mas na dúvida, fale com Ele. Alinhe-se à vontade de Deus, para você desfrutar de Deus, do próprio Deus, do que Deus está fazendo. Você vai lá para o canto, olhar a cidade, olhar o lugar que Deus tem planos. Os planos de Deus, não os teus. E glorificar a Deus, adorar a Deus, participar do que Deus está fazendo. Ore, fale com o Senhor, curve-se diante do Senhor. Oh meu Deus, nós clamamos ao Senhor, pedimos a Tua misericórdia, porque de vez em quando, Senhor, nós queremos andar em outra direção, porque parece melhor. Não concordamos com as coisas que estão acontecendo, parece que temos outras escolhas de fazer melhor. E aí, Senhor, tantas coisas acontecem e nós vivemos em sofrimento por conta de estar longe da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a responder a pergunta que esta pregação propõe para nós hoje. Você sabe quem é o seu Deus. E aí sabemos que o Senhor é o Deus, como Jonas declarou, o Deus do seu povo, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez o mar, o Deus que está no controle das coisas, o Deus que faz tudo como deve ser feito, o Deus que tem a história do mundo, a minha história nas mãos. Ele sabe o antes e sabe o depois. Oh Deus, ajuda-nos, ajuda-nos a andar na Tua presença e conserva-nos nela todos os dias. Ajuda-nos a nos adequar à Tua vontade, estar no centro dela e participar das coisas que o Senhor está fazendo em louvor e adoração ao Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vivam na vontade do Senhor. Nós só vemos as coisas parcialmente, ao alcance dos nossos olhos. Como diz a música do Estênio Márcios, que o tapeceiro, quando começa a tecer um tapete, ele vai tecendo ali e é ao lado contrário. Quem vê, coisa feia, sem sentido, mas ele está tecendo ao contrário, ou seja, de dentro para fora, a obra que ele vai fazer. A beleza está depois de pronta. Os detalhes, o design, as cores da linha que formam o desenho está para baixo, mas quem olha o tapeceiro fala sem graça, sem sentido. Mas aí ele diz, é que o tapeceiro sabe o fim desde o começo. Quando ele começa a tecer, nós vemos algo sem graça, ele já sabe o final. E nós somos como aquele tapete na mão de Deus. É Ele quem constrói a história da sua vida. Ele sabe o que vai ser no final. Estar na mão dele é melhor, embora pareça feio para quem vê. Não está pronto ainda, calma. Confia nele. Ele já sabe o fim desde o começo. É assim o nosso Deus. E se você sabe quem Ele é, você pode glorificar e adorá-lo todos os dias, vivendo no centro da sua vontade. Que o Senhor abençoe vocês.
Encha a vida de vocês de graça, de paz, de alegria. A casa, o lar. Que vocês possam se alinhar, estar adequados à vontade de Deus e viver nela todos os dias. Que o Senhor alcance a vida de vocês, o casamento, os filhos, em toda parte. Porque Ele sabe de todas as coisas. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso amado Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Vão na bênção do Senhor Jesus.